Olá, hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Vamos falar sobre duas grandes redes de lojas brasileiras. Na última sexta-feira, dia 12 de março, foram publicadas as demonstrações financeiras das lojas americanas e também da Magazine Luiza. Vamos conversar um pouco sobre os dados dessas duas empresas importantes no cenário brasileiro. Vamos recorrer ao apoio dos slides para facilitar nossa apresentação e também ao acompanhamento por parte de quem estiver assistindo esse vídeo. Notamos que, no ano de 2019, a Magazine Luiza teve vendas da ordem de 19 bilhões 886 milhões, enquanto que as lojas americanas venderam 18 bilhões 956 bilhões. Na realidade, a diferença em volume de vendas não é tão significativa, né? A Magalu teve a venda um pouquinho superior, né? No ano de 2020, as vendas da Magalu, da Magazine Luiza, atingiram 29 bilhões 167 milhões, com crescimento de 46,7%, enquanto que as vendas da loja americana atingiram 21 bilhões 291 milhões, com crescimento da ordem de 12,3%. Né? Um dado relevante é que no ano de 2020, ano de pandemia, as duas empresas tiveram redução nas margens brutas, né? A margem que é a diferença entre o preço de venda e o custo da mercadoria vendida. Houve uma queda nas duas. Em dezembro de 2020, a Magazine Luiza apresentou uma margem acumulada no período, durante o ano 2020, de 25,8%. Essa mesma margem nas lojas americanas foi de 33,5%. Né? Então, as políticas de preço, né, a capacidade de negociação com fornecedores e a composição de mix de produto de cada uma dessas duas grandes redes tiveram influência aí nessas diferenças, né, de margens praticadas. Um dado relevante, né, é que a margem líquida operacional antes dos impostos na Magalu, né, foi de 2,8% e nas lojas americanas foi de 6,7%. Então, em termos de margem, tanto a margem bruta quanto a margem operacional, as lojas americanas tiveram margens maiores. Por outro lado, né, um dado bastante relevante é o lucro líquido comparativamente ao patrimônio líquido da empresa, que é o lucro líquido para os acionistas, né, em relação àquilo que eles colocaram o dinheiro na empresa. Então, na Magalu, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido foi da ordem de 5,6%. Então, para cada R$100 de capital dos acionistas, foi gerado um lucro de 5,60, enquanto que nas lojas americanas, para cada R$100 de capital próprio, foi gerado um lucro de 2. Né? Olhando agora as estruturas em termos de investimento em ativos das duas empresas, em dezembro de 2020, a Magazine Luiza tinha ativos da ordem de 24,6 bilhões, 24 bilhões e 600 milhões. Né? Esses ativos representaram um crescimento de 24,5% comparativamente ao ano anterior. Ao mesmo tempo, eles tiveram um crescimento nas vendas, eles permitiram um crescimento nas vendas da ordem de 46,7%. Nas lojas americanas, por outro lado, os ativos atingiram 47,7 bilhões, ou 47 bilhões e 700 milhões,
um crescimento de 43,4% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi, a grande parte dele, em função do crescimento de volume de caixa que a empresa tomou a decisão de manter. Porém, o crescimento nas vendas da empresa durante o ano de 2020, comparativamente a 2019, foi apenas de 12,3%. Nota-se, portanto, que o giro do ativo, o que é o giro do ativo? É o volume de vendas comparativamente ao ativo total. Então, nas lojas, na Magazine Luiza, primeiro, né, o crescimento, esse índice foi de 1,18. Para cada 100 que ela tinha de ativo, ela vendeu 118 no período. Nas lojas americanas, para cada 100 que ela tinha de ativo, vendeu 45. Né? Então, esse foi a performance dos ativos. Muito bem, um dado relevante se refere ao volume de caixa e aplicação financeira. Né? Nas lojas americanas, o caixa e aplicação financeira da empresa, em 31 de dezembro de 2020, atingiu 21,631 milhões. Né? Esse caixa e aplicação financeira renderam de receitas financeiras 624,4 milhões. Né? Por outro lado, para manter esse nível de caixa, a empresa tinha dívida financeira de curto e de longo prazo equivalente a 22 bilhões, né? 8,7 milhões. Né? Quanto custou essa dívida? Essa dívida custou 1.752,6. Então, na realidade, a situação líquida de caixa dela é de 377,5 milhões, né? Resultou num custo financeiro líquido de 1.128 milhões. Né? Então, isso aqui gerou um impacto forte no resultado da empresa, teve um efeito de corrosão do lucro. Né? Algumas empresas, durante a fase de pandemia, tomaram a decisão de manter altos volumes de caixa e, às vezes, essa decisão, essa política, essa percepção, esse medo, essa proteção, né, ela teve um custo elevado para os seus acionistas, corroendo parte significativa do resultado. O lucro líquido da empresa foi 314,9 bilhões, mas ela teve, né, depois de subtraído esse valor aqui, resultado financeiro líquido. Nas lojas americanas, né, nós tivemos esse resultado. Agora, na Magalu, o impacto financeiro líquido foi de 410 milhões, valor compatível com o que ela vem praticando normalmente. Por outro lado, só fechando aqui o volume de caixa para que a gente possa ter uma ideia comparativa, né? Então, o volume de caixa da Magalu, em dezembro de 2020, correspondia a 36 dias de venda, 36 dias de faturamento da empresa, enquanto que nas lojas americanas esse valor equivalia a 366 dias. São decisões que são tomadas pela empresa e que ela arca com a consequência de sacrificar parte significativa do seu lucro para manter essa precaução em relação a uma proteção em relação a possíveis perigos imprevistos que ela tenha imaginado. Agradeço pela atenção, espero que as informações tenham sido úteis e que possibilite a você que acompanha nosso canal uma boa reflexão sobre gestão financeira de empresas. Receba o meu abraço.